suas defesas de maneira eficiente, eu chamo ao palco Leandro Gouveia, gerente de visitação médica Infinity Pharma. Seja bem-vindo. Vem cá, Leandro. Como vai? Tá tudo bem? Tudo bem, Herrera, como é que tá? Olha só, eu vou deixar esse palco aqui para você. Tem centenas de pessoas querendo te ouvir e que você traga as informações necessárias para a gente, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Como a Herrera falou, meu nome é Leandro, sou gerente de visitação da Infinity Pharma. Nós vamos conversar agora, talvez, sobre o assunto mais falado nos últimos tempos, nesse tempo de pandemia, né, que é a imunidade. Talvez o assunto que traga mais pacientes aos consultórios dos nossos prescritores e mais clientes às farmácias de vocês. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu vou ilustrar à tarde rapidamente com 2 produtos da Infinity e depois a gente conversa com alguns prescritores para que eles passem a experiência clínica deles. O primeiro produto que eu vou conversar com vocês, para quem assistiu a aula da Bruna de ontem, a gente falou sobre uma linha de produtos acabados que a Infinity Pharma está trazendo para o mercado, né? E o Nutriu, que é um suplemento alimentar de própolis, é um dos produtos dessa linha, tá? É um produto que, por ter uma série de vitaminas e minerais, vai trazer um benefício muito grande para a saúde imunológica dos nossos clientes. Além do Nutriu, gostaria de conversar com vocês também sobre o ImunoTF. O ImunoTF já é um produto que a gente trabalha há um certo tempo, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais dele com vocês. O ImunoTF são cadeias polipeptídicas extraídas a partir de células imunológicas de baço suíno, tá? Que são capazes de fortalecer o sistema imunológico, tá? De forma específica, atuando como adjuvante no tratamento e prevenção de doenças virais, bacterianas e fúngicas. Outro benefício muito importante do ImunoTF é que ele acelera a resposta imunológica, que normalmente varia em torno de 14 dias para até 24 horas. Então, vocês podem ver que o ImunoTF tem uma vasta aplicabilidade, né, com benefícios muito interessantes para os nossos pacientes. E outra característica bem interessante do ImunoTF, que o ImunoTF é um produto extremamente estudado, né? Eu vou mostrar para vocês algumas patologias que têm estudos clínicos de ImunoTF. Dentre elas, nós temos asma, câncer, candidíase, doença de Crohn, infecções oportunistas e infecções de trato respiratório. Então, vocês podem ver que o ImunoTF tem essa vasta aplicabilidade, como eu conversei com vocês agora há pouco, mas ele tem muita comprovação clínica, o que nos traz muita segurança na hora de levar essa informação para o nosso paciente ou para os nossos prescritores. Perfeito? Para ilustrar um pouquinho mais essa aplicabilidade do ImunoTF, eu vou conversar agora com a doutora Sandra Tagliolato, tá? Ela é médica dermatologista e ela vai falar um pouquinho sobre a vivência dela com o ImunoTF. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Alô? Oi? Tá me ouvindo? Olá, doutora. Nós te escutamos agora. Oi? Então tá bom. Boa Tudo tarde. bem? Então vamos lá. Bom, posso começar então? Podemos começar. Então vamos lá. Na verdade, então, para a gente falar um pouquinho do ImunoTF, que ele é um fator de transferência, a gente vai ter que voltar um pouquinho e falar o que é imunidade, bem rapidinho, né? Então, para a gente entender que a gente tem algumas linhas de defesa do organismo contra patógenos, contra os vírus, bactérias, enfim. E a primeira linha de defesa é o que a gente chama de barreira física, que é o fato da gente tossir, da gente espirrar, são as nossas secreções, lágrimas. Essa é a primeira linha de defesa, as membranas, a pele. A segunda linha de defesa é o que a gente chama de barreira fisiológica. Então, é o fato da gente ter o ácido clorídrico no estômago, a febre. Então, são barreiras também de imunidade, impedindo desses patógenos nos atacarem.
E a terceira linha de barreira seria o que interessa para a gente aqui, que é a barreira celular. Então, são as nossas células de defesa. Dentro dessas células de defesa, então, para a gente entender de uma maneira bem esquemática, a gente tem algumas células, que são os fagócitos, que quando o micro-organismo vai estar entrando em contato com o nosso organismo, esse fagócito ele vai fagocitar, ele vai englobar, ele vai comer esse ser que é estranho ao nosso organismo e vai levar esse fagócito, esse ser, esse agente, na apresentação das células de defesa. Então, eles são células apresentadoras, esses fagócitos. E eles vão apresentar esse antígeno, esse ser estranho, aos nossos linfócitos. E os nossos linfócitos, são nossas células de defesa, vão fazer o reconhecimento desse agente. Vai haver uma produção de anticorpos, ele vai avisar os outros linfócitos para atacarem esse ser estranho. E a terceira coisa que ele vai fazer uma célula de memória. Então, essa célula de memória, ela vai ser informada daquele ser estranho que está invadindo o meu organismo, ela vai ter toda a informação, ela vai ter uma memória desse ser estranho, para quando esse ser tentar invadir de novo, eu já tenho a memória disso daí. Essa célula de memória é a célula de transferência, ele é o fator de transferência, ele é o imuno-TF, tá? Então, recapitulando, eu tenho o antígeno entrando em contato com o meu organismo, aí dentro da imunidade celular eu tenho o fagócito que vai fagocitar essa célula, vai levar na presença do linfócito, o linfócito vai produzir anticorpos, vai ativar outros linfócitos e vai produzir o fator de transferência. Então, o que é isso interessante? Esse fator de transferência é uma imunidade pronta, ele já tem uma memória. Quando entrar um micro-organismo em contato com o meu organismo, esse fator de transferência, ele vai tirar aquela cascata toda de englobar, fagocitar, apresentar, reconhecer. Esse tempo geralmente demora 14 dias para a nossa imunidade interagir. E aí ele vai tirar esses 14 dias e vai transformar essa imunidade mais rápida. Em 24 horas, geralmente, eu já tenho uma imunidade pronta. Então, em vias bem fáceis de entender, o fator de transferência é uma imunidade pronta. Então, dentro da dermatologia, primeira vez que eu vi na vida sobre o imuno-TF, sobre o fator de transferência, não foi num congresso de dermato, foi num congresso de farmácia, que num estande da empresa tinha uma foto de uma verruga viral antes e depois, e falando de fator de transferência. E a gente está acostumado, nós dermatologistas, a tratarmos verruga cauterizando, queimando, ou com gelo, né, com nitrogênio, bisturi elétrico. E aí me lembrou um paciente que eu não conseguia tratar de jeito nenhum, essa verruga sempre voltava, as verrugas sempre voltavam. Eu tentei aumentar a imunidade dele com levamisole, com outras drogas e nada. E aí eu falei, vamos tentar. E deu muito certo, né? Então, já que minha explanação hoje é sobre a minha experiência com o fator de transferência, com o imuno-TF, começou com verruga viral. Só que depois que a gente vai estudar, a gente vai ver que ele tem ação em neoplasias, em eczemas, em alergias, em herpes zoster. Então, todas micoses, né, candidíase. Então, todas as doenças onde o meu fator, minha imunidade, se a minha imunidade estiver melhor, vai contribuir, ele acaba sendo útil. E eu fui tentando. E eu fui vendo que ele dá muito certo, ele realmente melhora. Então, eu vou tentar pedir aí para Laura passar para mim o primeiro slide. Eu não sei se ela está me ouvindo, eu não estou vendo, tá? Estou vendo só o outro palestrante aqui. Então, o primeiro slide seria falando um pouquinho dessa história da memória imunológica, que eu acabei de explicar, sobre a formação do fator de transferência. E aí eu queria falar, então, da experiência. O primeiro caso, se estiver passando aí para vocês, são fotos de verrugas virais, né? Então, é um paciente meu que mora na Argentina, ele faz faculdade de medicina lá
na Argentina, ele vem poucas vezes aqui para o Brasil, quando tem feriado, férias, enfim. E toda vez que ele vinha, eu cauterizava as verrugas. Ele tinha várias lesões em mãos, em joelhos, punho também. Eu cauterizava, ele tinha 50 lesões, ele voltava com 30, aí melhorava para 10, depois ia para 20. Eu não conseguia nunca acabar com a verruga dele. A hora que a gente entrou com o ImunoTF, com fator de transferência, em um mês ele teve uma resposta muito boa. E quando ele voltou para mim, 2 meses depois que ele voltou para o Brasil, ele não tinha mais lesão nenhuma. Ele tinha as cicatrizes das lesões que a gente tinha cauterizado antes, mas as lesões mesmo de verruga, nada. Então, a partir de um caso positivo, a gente começa a replicar isso em consultório. E eu comecei a usar para verruga, porque assim, eu estava fechada no negócio de verruga. Eu tinha visto a propaganda do produto falando de verruga. Eu tinha usado no caso de verruga, tinha dado certo, e vamos tratar verruga. Até que eu tive uma paciente com herpes, é uma foto, se estiver aparecendo para vocês, é uma foto de WhatsApp, ela me mandou essa foto via WhatsApp. E o que ela me falou? Ela falou assim, eu tenho lesões, dá para ver, se estiver vendo a foto, a gente vai ver umas marcas. Eu sempre tenho herpes simples nessa região glútea. Ela vai e volta, e eu tenho mensal, às vezes 2 vezes por mês, o que é totalmente fora do normal, é ter tantas recidivas do herpes, assim. A gente considera normal até 3 recidivas por ano, tá? E ela tinha 2 vezes por mês, 3 vezes às vezes. E a gente fez muito exame para ela, para ver se ela tinha alguma alteração de imunidade, alguma coisa que justificasse. Não tinha, uma área que não é muito de trauma. Porque é uma área glútea, mas não uma área que a gente poderia falar por que ela tem tanta lesão. Enfim, a gente tentou vários tratamentos com aciclovir, né, com antiviral. Eu entrei com lisina para tentar aumentar a imunidade, até que eu entrei com uma fórmula que eu coloquei o ImunoTF e ela está no 5º mês sem lesão. Né? Então, a gente sabe que o ImunoTF, né, os fatores de transferência, eles são usados tanto como preventivos como tratamentos, né? E aí eu fui abrindo a caixa. Então, vamos usar para herpes. Na verdade, eu ainda estou abrindo minha caixa. Eu tive vários pacientes com herpes zoster que eu não lembrei de estar usando ImunoTF. Eu acho que esse é um produtaço para nós, dermatologistas, que temos tantas lesões virais, bacterianas e fúngicas. E a gente, muitas vezes, tem poucas opções, a não ser de matar o micro-organismo, mas a gente, às vezes, se a gente conseguir aumentar essa imunidade, eu vou estar com 2 frentes, matando o micro-organismo com antifúngico ou com antiviral, que seja, mas eu estou aumentando a imunidade do outro lado, eu consigo combater muito melhor essas lesões, né? E a terceira indicação, que eu tenho mais experiência, seria com as onicomicoses, as micoses de unha, que dão um trabalho danado para nós dermatologistas tratarmos em consultório. E essa paciente em especial, não sei se está aparecendo na foto aí, ela tem uma onicomicose que não melhora nunca e, para piorar a situação, ela é alérgica aos antifúngicos, né? Ela tem crise de urticárias quando a gente tenta entrar com os antifúngicos. E aí eu comecei a fazer tratamento com LED, né, um tratamento com luz, um tratamento com laser também, porque a gente vai buscando outras alternativas. Começou a melhorar lentamente e a hora que eu entrei com o fator de transferência, a gente começou a andar mais rápido agora. Então, ela não desenvolveu alergia, ela não desenvolveu nada, que é uma característica do produto também, a hora que a gente vai estudar esses fatores de transferência, embora eles sejam retirados linfócitos, geralmente animais, pode ser tirado de colostro também. No caso do ImunoTF, é retirado do suíno. E esse extrato de linfócito, ele pode ser intercambiáveis entre as espécies, sem risco de alergias, né, ou outras reações, tá? Então, eu acho que dentro da dermatologia, a gente tem uma gama enorme de uso, né, na pediatria, inclusive, porque eu acabei lendo muito artigo a respeito e a gente está atrasado no mínimo uns 50 anos com o uso de fator de transferência. E o que aconteceu agora no meio dessa pandemia? Eu acabei fazendo um story para o meu Instagram falando que do ImunoTF, a gente não pode falar nome comercial, mas eu falava de fator de transferência, de um produto para aumentar a imunidade, que a farmácia tinha feito para mim em forma de bala de goma, que para mim afetou no início da pandemia, lá nos mais ou menos. E os pacientes vieram muito atrás de mim e falaram, não, se é para aumentar a imunidade, eu quero tomar.
Falei, pelo amor de Deus, não vai pôr em rede social que eu estou falando que eu tenho alguma coisa que combata coronavírus. Mas numa dessa, eu tinha uma paciente que estava com H1N1 e ela estava muito mal, ela não estava melhorando, o pessoal queria internar, ela não queria ir para o hospital. E ela falou assim, ela viu essa história, falou, eu não posso estar tomando? Eu falei assim, poder pode, né? Mas não sei quanto que ele vai te melhorar. E a tal história das 24 horas. Em 24 horas, ela teve uma melhora impressionante. Por quê? Porque ela aumentou a imunidade. Claro que ela estava tomando lá todos os medicamentos, mas ela estava bem mal. E aí eu falei, bom, então em família aqui, ou para os meus pacientes, a gente começou a tomar imunotef pensando num aumento de imunidade enquanto a gente estiver no meio de uma pandemia. Então, assim, o uso dele é enorme e eu acho que ele tem que ser mais difundido na dermato. Porque quando eu falo com os meus colegas, dermatologistas ou de outras áreas, é desconhecido ainda no meio médico, embora seja um produto relativamente novo da empresa de vocês, aí fica a dica de vocês expandirem, né, a nossa mente para usar. Eu acabei lendo muito, estudando muito, vi uso em eczemas, vi em casos de micoses graves com crianças que não tinham imunidade inata. Mas minha experiência seria com verruga viral. Hoje eu uso para todos os pacientes, hoje eu cauterizo muito menos, então os tratamentos com verruga deixaram de ser tão dolorosos, deixaram de ser cauterizações ou de deixar marcas na pele. Praticamente eu uso para todos, eu falo assim, vamos fazer um mês de uso, eu costumo usar 100 miligramas por dia, quando eu estou fazendo tratamento mesmo, por 30 dias e revejo. E quantos pacientes com 30 dias eu já não tenho uma melhora muito expressiva ou até eles voltam já sem a verruga. Se eu achar nesse retorno, eu associo a cauterização, mas eu mantenho o imunotef. Até agora, né, uma experiência de 1 ano mais ou menos, eu tive 100% de resposta com todos os pacientes de verruga que eu tratei. De herpes simples, estou diminuindo a recidiva dos pacientes. E confesso que eu não tinha tido a ideia de usar com meus pacientes de herpes zoster, mas o próximo que aparecer, e está aparecendo bastante, porque está todo mundo estressado em casa, baixa imunidade. Então, eu vou associar o imunotef para o tratamento do herpes zoster, até porque eu li um trabalho, eles comparam a ciclovir com o uso dos fatores de transferência e, na verdade, se associar os dois, né, do que o aciclovir sozinho, você tem menos dor e uma resposta mais rápida para a evolução de cura desse herpes zoster. E eu acho que, assim, tem que pensar mais dentro da dermato em tudo que a gente pode usar, e agora eu estou começando a usar junto com a onicomicose, que é outra patologia que dá muito trabalho para a gente também. Não usar sozinho, mas entrar com 100 miligramas por dia, já que eu não tenho outros tipos de efeitos adversos, junto com antifúngico ou junto com antiviral, né? Ou junto com algum outro tratamento que faça sentido. Mas eu acho que é uma droga que veio para fazer parte do arsenal terapêutico do dermatologista. Tá, acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Doutora, muito obrigado. Foi extremamente enriquecedor a sua explanação. Vejam que a doutora tinham 3 pacientes com patologias diferentes e com resultados excelentes com o mesmo produto. Então, doutora, muito obrigado. Quero realmente te agradecer por ter nos dado esse tempo, né, dedicado esse tempo à Infinity Pharma para nos ajudar com a explanação do produto. Muito obrigado. Obrigada. Bom, gente, falamos então com a doutora Sandra. Tá? Agora eu gostaria de chamar aqui para conversar com a gente outro médico, o doutor Edinaldo Queiroga Filho. Ele é médico intensivista e está na linha de frente do combate ao Covid no estado da Paraíba. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutora Sandra. Primeiramente, aqui, parabenizar a colega, né, que me antecedeu de forma aí brilhante, colocou casos bem interessantes e já deu uma introdução aí sobre a ideia da fisiologia da imunidade, então a gente já vai poupar tempo nesse aspecto e a gente vai entrar realmente no mérito de falar sobre a experiência com a medicação. Então, a Infinity Pharma está de parabéns, né, por trazer momentos como esse, momentos científicos, onde a gente começa a trazer mais evidências sobre medicamentos que têm realmente um impacto promissor na saúde, no prognóstico dos nossos pacientes, da nossa rotina clínica. Eu sou médico intensivista, mas sou nutrólogo também,
e lido com essa área da medicina preventiva até a instância do paciente em terapia intensiva, o paciente crítico. E onde que o ImmunoTF entra nisso? Onde que a gente pode colocar o ImmunoTF nisso? Então, no caso, né, no meu caso, eu tive esse contato com o ImmunoTF, né, com pacientes inicialmente com doença de Crohn, né, uma doença autoimune que compromete drasticamente o intestino, na verdade toda a mucosa gastrointestinal, né? E a gente sabe que é uma doença grave, né? Em alguns casos aí a gente vai ter pacientes até mesmo fazendo úlceras em proporção de perfuração da alça, com necessidade de fazer cirurgias por formação de aderências. Então, assim, são pacientes que eles podem evoluir de uma forma bem negativa. E o que eu percebi? Dentro do tratamento clássico, cuidando de aspectos que eu considero que são pilares da saúde do ser humano, é um paciente que ele se encontrava, por vezes, com uma alimentação inadequada, ele se encontrava sedentário, sem praticar atividade física, com sono desregulado, pessoas que são estressadas, não gerenciam bem os problemas pessoais, a ideia, né, do gerenciamento de estresse. Dentro desse contexto, quando a gente começa a organizar esses pontos, a gente sente que, junto ao tratamento clássico que já existe para algumas dessas doenças, como é o caso da doença de Crohn, algo ainda está em falta, porque são pacientes que a gente tem muita dificuldade de ter um manejo eficaz, satisfatório. Um paciente que ele realmente não tenha mais crises, né? Isso, às vezes, é até um pouco frustrante, né? Você está ali fazendo a melhor abordagem, mensurando os exames bioquímicos, fazendo orientações e ainda assim você vê a doença progredindo ou gerando problemas para o paciente. Então, o ImmunoTF nesses pacientes, eu tinha 3 pacientes na época com doença de Crohn, eu tive, graças a Deus, um controle efetivo em todos eles. Então, isso para mim foi, assim, inicialmente algo que me gerou um pensamento muito positivo, né, sobre algo que, apesar de ser antigo, né, a gente já tem essa temática discutida aí sobre fatores de transferência, pelo menos desde a década de 50, mas que aparentemente estava sendo mais bem explorada, digamos assim, né, chegando a nós dessa forma até talvez assim, em diálogos científicos como esse de hoje, há menos tempo, ao menos no Brasil, né? Então, no ano passado, eu tive a oportunidade de ir palestrar na Europa e, para minha surpresa, né, conheci o pessoal da Fagron a nível internacional, o grupo Fagron, onde Infinity também está, né, unida, e a gente já viu um posicionamento diferente na Europa, colegas americanos também já com outro posicionamento, e eu concordo muito com o que a doutora Sandra falou, a gente está atrasado aí talvez uns 50 anos, pacientes que poderiam estar se beneficiando de um tratamento praticamente isento de efeitos colaterais. Eu até o momento não tive nenhum desconforto nesse sentido, do paciente alegar um efeito colateral frente ao uso do ImmunoTF e um tratamento que realmente tem eficácia, né? Então, eu também, na minha experiência, eu tenho utilizado em doenças autoimunes como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doses de 100 miligramas ao dia, né? Durante um tempo, às vezes, até mais prolongado do que os 30 dias, e a gente mantém essa monitorização de perto, né? Os meus pacientes, a gente tem um sistema de prontuário eficaz para estar mantendo contato com aqueles que a gente interpreta, inclusive, que são pacientes mais delicados, com doenças mais comprometedoras ou com eventual evolução grave. Tem pacientes desses que, infelizmente, dentro da evolução, precisaram ser operados por aderência. Mas quando a gente teve a oportunidade de inserir o ImmunoTF, essa não é mais a realidade da evolução dos meus pacientes. E da mesma forma que a doutora Sandra, comecei a pensar por que não tentarmos em outras doenças onde a gente percebe que essa desregulação do sistema imune pode ser uma chave para a gente tratar melhor a doença. Então, pacientes oncológicos, né? Pacientes oncológicos que procuraram a clínica, a gente tem pacientes com adenocarcinoma de pulmão, paciente com carcinoma papilífero de mama em estágio já avançado, e eu não consigo entrar no mérito, talvez, de uma avaliação de mortalidade, de tempo de expectativa de vida, mas, com certeza, eu percebi pacientes que tiveram menos complicações
ao longo do processo do tratamento. Tratamentos que comprometem ainda mais essa imunidade, né? Então, o paciente, às vezes, fazendo quimioterapia, radioterapia, né, com diversos problemas, a questão nutricional propriamente dita, e junto com a organização daqueles pontos lá basilares que a gente já dialogou, o ImunoTF se mostrou realmente eficaz em também trazer a esses pacientes uma melhor organização da imunidade, uma possibilidade de, dentro desse caminho tão desconfortável como é, né, a história do câncer para a grande maioria dos pacientes, eles terem menos complicações, sobretudo aquelas de origem infecciosas, né, mais propensos ali a infecções oportunistas. Além da circunstância, né, que a gente vai ter, então, de doenças autoimunes, no meu caso, como nutrólogo, falando aí predominantemente aquelas que envolvem o trato gastrointestinal, a questão também oncológica, né, muito importante. Eu também vou aproveitar aqui para a gente falar rapidamente sobre o impacto que a gente vai ter para a questão aí do Covid. Então, o Covid é um tema que está em alta, né? A gente está no meio de uma pandemia. Eu, particularmente, sou chefe de uma UTI do Ministério da Defesa e do Exército e trabalho como plantonista em UTIs civis, né? Onde a gente atua aí diretamente, diariamente, contra o Covid-19. E o protótipo doença Covid-19, entenda, não é só debater sobre SARS-CoV-2, sobre esse novo elemento que descobrimos e que tanto tem gerado desconforto na sociedade, mas é sobre esse estado hiperinflamatório, que algumas doenças, onde o Covid-19 é uma delas, tem o potencial de causar, né, essa hiperinflamação, essa reação exacerbada do sistema imune. Então, são pacientes que, quando a gente calcula o score, né, de SOFA, a gente realmente acaba classificando, numa grande maioria das vezes, aqueles que evoluem mal, como pacientes que são sépticos. É uma sepse de foco pulmonar de etiologia viral. E esses pacientes, eles vão ter fases hipermetabólicas, né, onde a gente vai ter exacerbação, inclusive, do sistema imune, posteriormente evoluindo também com supressão do sistema imune. Então, veja como é complexo, né? A gente acaba vivenciando as duas faces da situação. E aí fica, né, desde 2016, eu lembro quando me encontrei com o professor Luiz Vissan, que é um dos maiores intensivistas do mundo, foi o presidente da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, é o chefe, né, de um dos maiores serviços de residência em medicina intensiva em Bruxelas, né, uma pessoa realmente muito respeitada no meio científico. E eu lembro muito da palestra dele junto com o professor Gattinoni, que já é um intensivista da Itália, foi o desenvolvedor dessa posição prona, que tanto é falado dentro do Covid-19 naqueles pacientes em ventilação mecânica invasiva. E naquela época, né, se discutindo sobre SARS, sobre outras condições, sobre sepsis, ficou muito marcado na minha mente. Não sabemos tratar a inflamação. Corticoide, anti-inflamatório não esteroidal, e no final a gente não conseguindo interferir em mortalidade de doenças graves, senão até em alguns momentos prejudicando a evolução da doença, ou quando consegue ter um impacto positivo, um impacto relativamente limitado. Então essa frase ficou marcada para mim nesse Congresso Internacional de Medicina Intensiva, onde não sabemos tratar a inflamação. E eu acho que a proposta, né, dos fatores de transferência é incrível, porque ela justamente entra nesse aspecto e acho que pode ser promissora no que seria essa visão diferente de como tratar a questão da inflamação exacerbada, dessa imunidade desregulada, modulando ela, né? Não é como um corticoide onde eu tenho ali a intenção de apenas suprimir a imunidade, né? Eu não quero gerar a outra face negativa onde predispõe o paciente a eventos também de complicações e negativos, né? Gostaríamos de deixar isso regular e realmente o ImunoTF tem sido uma proposta muito interessante, não à toa que foi desenvolvido, né? Foi projetada uma ideia de imunofórmula, onde o ImunoTF se inclui justamente para o tratamento, né, dos pacientes com Covid-19, né? E existem aí já resultados, né, promissores. A gente, inclusive, na Paraíba, estamos com estudos em andamento, né? A gente deve começar um relato de caso também utilizando o ImunoTF no contexto de doenças, né? No caso especificamente no Covid-19, mas trazendo essa interpretação para doenças com esse potencial de gerar hiperinflamação, desregulação do sistema imune. E a gente realmente
tem uma visão bem otimista de que os resultados vão ser positivos. Acredito que esses relatos de caso, como o que eu estou trazendo hoje, como o que a doutora Sandra pôde fazer, né, dos seus pacientes também, né, um resumo, na verdade, porque a gente, às vezes, acaba colecionando tantos pacientes na clínica que fica depois até impossível a gente tentar colecionar tudo em 15 minutos. Né? A gente tenta trazer, talvez, aqueles principais, mas lembrando que isso daria espaço aqui para a gente, talvez, debater uma tarde inteira, um dia inteiro, quanto mais os 15 minutos. Então, esse era o relato, né, que eu gostaria de trazer dos espectros onde o ImmunoTF pode ser encaixado, desde aspectos que envolvam doenças crônicas, autoimunes, oncológicas, até o contexto da terapia intensiva, onde a gente ainda tem dados que merecem, né, desenhos de estudos maiores, mas que, com certeza, com os resultados preliminares que nós temos, a gente tem tudo para, se Deus quiser, chegar, né, em notícias tão boas quanto a gente já tem com essas outras doenças. Então, isso é algo muito positivo. Verdade, doutor Edinaldo. Muito obrigado pelo seu relato. Eu acho que ele enriquece ainda mais a nossa discussão sobre ImmunoTF, né? Mas principalmente quando o doutor fala de Covid, que é algo que está assolando aí o nosso país. Então, de verdade, nos traz muita esperança de um tratamento mais efetivo. Doutor, muito obrigado por nos dedicar esse tempo para enriquecer ainda mais o nosso debate. Bom, gente, esses foram os 2 médicos que nós conversamos. Vocês conseguem perceber que realidades bastante diferentes, um dermatologista e um médico intensivista que está em linha de frente do Covid, né? E ambos os médicos com relatos positivos de ImmunoTF. Então, mais uma vez, a gente fala que o ImmunoTF é um produto com várias aplicabilidades e com resultados muito efetivos. Antes de me despedir aqui de vocês, eu queria pedir licença e me dirigir aos meus colegas de profissão, os propagandistas. Tá? E queria deixar os parabéns para todos eles, né? Ontem foi o dia do propagandista. Queria mandar um abraço especial para o meu time de representantes e lembrar, orgulhem-se dessa profissão que leva saúde através de informação para os nossos prescritores. Bom, gente, eu vou me despedindo. Tá? Gostaria de agradecer a atenção e o tempo de todos e uma boa tarde. Muito obrigado você, Leandro. Foi ótimo, os médicos deram informações muito importantes para a gente. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Um abraço. Bom, então hoje foi só o nosso 2º dia do maior evento da farmácia magistral no Brasil. Tem muito mais nos próximos 6 dias e eu conto com cada um de vocês, porque os temas aqui são sempre incríveis no Digital Mind 2020. A gente volta amanhã, às 10 horas, sempre juntos, sempre Fagron.